E já tem gente que está aqui pela segunda vez, então isso é muito bom, né? Curtindo aí, né, João? Vamos ver se entra a Lu também, né? Enfim. Então, Pamela Seliman vai trazer para a gente um tema super atual, super importante para a vida e ao mesmo tempo muito atual, né, Pam? Quando a gente fez esse convite para a Pamela, a ideia era falar de saúde mental. Aí depois a Pam falou, puxa, eu gosto mais de falar de saúde emocional. E aí a Pam também fala muito de CNV. Aí a gente conversou, tem tudo muito a ver, né? E a gente funciona de uma maneira muito informal, viu, Pam? Então, sim, a gente vai fazendo perguntas para você, eu e a Cris, até que a gente abre para todo mundo. E às vezes a conversa vai levando a gente para outros rumos, né, Cris? A Cris que gosta de falar isso. Às vezes a conversa vai levando a gente para outros rumos. Então, vamos ver para onde que ela leva a gente hoje. Pam, bem-vinda. Quer se obrigada, apresentar, falar Paty. um pouquinho do tema também? Tem várias pessoas aqui que eu acho que me conhecem, não conheço, então vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu sou Pamela, sou argentina, moro no Brasil há 32 anos, tenho 52 anos, sou casada, tenho 2 filhos. Minha primeira formação é pedagogia, minha segunda é psicologia, tenho algumas formações em coaching. Tive um estágio de 7 anos no mundo corporativo, pifei, saí. E há 18 anos me dedico a trabalhar com pessoas em organizações, tanto no coaching individual como no coaching de times. Há 13 anos conheci a CNV, a comunicação não violenta. Como comunicação não violenta é esta que eu fui buscar porque eu me dei conta Tá falando que eu comigo? tinha uma comunicação muito violenta. E aí eu fui buscar para mim, mas eu me apaixonei tanto que eu comecei a colocá-la dentro dos meus treinamentos, dentro do meu trabalho, e hoje não somente leciono CNV, do cursos, enfim, como também desenvolvi uma ferramenta de feedback para as organizações baseada em CNV. Então, sou uma ativista, uma militante da CNV, mas não faço só CNV. É isso, basicamente, tá? O ruim de ter 52 anos é que a vida é muito longa e a gente tem muita coisa para contar, então vamos ao que interessa, tá bom? Bom, Eu já posso começar fazendo uma pergunta para por você? favor, por favor. Que existe assim, um mito, né, de que comunicação não violenta é a gente acolher tudo que vem para a gente não ter resposta para nada e a gente simplesmente escutar e engolir, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a comunicação violenta. O que é a comunicação não violenta? Como que surgiu essa comunicação não violenta? E para que a gente pode... para que ela veio, né? Em resposta a quê? Né? Uau, tem muitas perguntas na sua pergunta. É verdade. Bom, você me pergunta o que é comunicação violenta, você me pergunta como surge a comunicação não violenta, a resposta a que vem, e você parte de um lugar, deixa eu ver se eu escutei tudo, que parece que a não violência é uma coisa meio acolher tudo o que vem, é isso? Existe Essas um três mito aí, coisas. né? Mito. Sim. Muito bem. Bom, então eu vou começar por explicar o que é a CNV e a resposta a que ela vem, né? Então, isso me remete à biografia do fundador, né? Por incrível que pareça, muita gente escutou agora, por primeira vez, falar de CNV nos últimos anos, né? A gente entra agora no Insta, tem um monte de gente falando de CNV, siga os 4 passos, blog e tal, mas a CNV é mais velha do que eu. Eu nasci em 69 e a CNV foi desenvolvida na década dos 60. E ela foi criada por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. A CNV parte do seu estudo de psicologia social, do seu PhD, né, da sua tese de doutorado, que ele fez com Rogers, Carl Rogers, que era, nessa época, digamos assim, uma das eminências da psicologia humanista, e ele tinha sido já candidato ao Prêmio Nobel da Paz. E por que Marshall Rosenberg vai buscar esse cara para fazer o doutorado dele? Porque ele, quando era pequeno, ele tinha nascido na cidade de Detroit, uma cidade
a mais violenta dos Estados Unidos, uma cidade conhecida por carros, mas também conhecida por ser uma cidade de apartheid. Ele tem uma memória de quando ele é criança, aos 9 anos, ele lembra de não ter podido ir à escola durante uma semana, que a mãe não deixa ele ir para a escola. Quando ele cresce, ele sabe que essa tinha sido uma semana muito sangrienta em Detroit. Isso impacta ele profundamente. Junto com uma outra experiência na qual ele lembra de ter recebido um apelido pejorativo por ele ser judeu. Junto a essas duas experiências, mas o conhecimento dele de psicologia, e ele decide ir, então, estudar a violência de Detroit. Mas acontece uma coisa muito interessante, porque quando ele vai para o consultório conversar com as pessoas não tratam a violência no consultório, não trazem a violência no consultório. E esse episódio, eu fico imaginando que é mais ou menos uma coisa parecida com o que nós vivemos agora. Ninguém quer dizer em quem votou. Você votou no azul ou no vermelho? Ixi, vou ficar sem ceia de Natal, vão me tirar do grupo de WhatsApp da família, melhor eu não falar que eu sou daquele ou sou desse, né? Então, as pessoas não contavam para ele no consultório, e ele precisava saber o que estava acontecendo nessas famílias de Detroit, e ele inventa uma coisa genial, ele vai ser motorista de táxi. Porque a gente conta tudo, né? Para o cabeleireiro, para o taxista, a gente conta tudo. E ele no táxi começa a escutar a banda dos pretos, a banda dos brancos, né? Eu não vou usar palavras muito socialmente permitidas. Pretos e brancos. Ele escuta os dois lados e ele se dá conta de algo infinitamente importante, porque vai ser o cerne da CNV. Ele se dá conta que dos dois lados que brigavam entre si, brigavam pelas mesmas necessidades. Os dois lados tinham as mesmas necessidades. E aí ele tem uma sacada, e ele disse, toda violência é a expressão trágica de uma necessidade que não está sendo escutada, que não está sendo atendida. Desse trabalho de psicologia social surge a comunicação não violenta. Também influenciada por duas grandes personalidades. Primeiro, Luther King, plena época das marchas, né, pela igualdade racial nos Estados Unidos. E, a partir do Luther King, Gandhi. Vou responder a partir de Gandhi a sua outra pergunta. Gandhi dizia, se eu tenho que escolher entre a covardia e a violência, escolho a violência. Mas se eu tenho que escolher entre a violência e a não violência, eu escolho a não violência. Então, não violência não se trata de engolir tudo. Não violência é um estado superado, é um estado sofisticado de conseguir atender às nossas necessidades sem o uso da violência. Sim? Por quê? Porque toda violência é o estado de não atingimento da necessidade, nem minha, nem do outro. Sim? Então, eu acho que eu respondi tudo aí. E que seria uma comunicação violenta? Uma comunicação que usa de artifícios tais como julgamento, sim? Julgamento, que busca ter razão, e com esse ter razão, esse modo de comunicação estabelece uma relação mais-menos. A gente, na análise transacional, diria que é uma relação mais-menos, né? Na qual eu te olho de cima para baixo, eu te julgo e eu quero ter razão. Isso já basta para ter uma comunicação violenta. Não preciso subir a voz, não preciso xingar, não preciso nada. Simplesmente me distanciar de você com superioridade já traz a minha violência na minha comunicação. Para onde eu não sei se ficou alguma coisa assim responder. Para eu ganhar, o outro precisa perder, é isso? Claro, claro. O Marshall mesmo num vídeo ele fala, né? Enquanto a gente tiver essa gramática do ganha-perde, sempre haverá violência. Porque suponhamos que nós temos uma negociação. E nessa negociação, eu levo uma vantagem. Você não vai fazer negócio comigo novamente. Suponhamos que na nossa relação, eu levo a razão e você sai ferido, você sai diminuído.
você vai querer compensar esse desequilíbrio. Então, você vai buscar a reivindicação. Reivindicar é revingar. Então, você vai gerar um movimento de você se engrandecer perante mim. Novamente, violência. Eu vou ficar diminuído. O que eu vou fazer da próxima vez? Fazer a mesma coisa. E como o Gandhi dizia, olho por olho, dente por dente. Né? Olho por olho e ficamos todos cegos. Então, a ideia é você criar uma igualdade entre as pessoas. Porque, afinal, somos todos iguais. Eu acho que o que estamos vivendo agora, o vírus, está nos mostrando que somos muito iguais. Espetacular. Sim? Muito iguais. Opa, me ocorreu, a partir da pergunta da Cris, que também se a gente aceita tudo que está sendo dito para a gente, também não é um ato de violência com a gente. Total. E como é que a gente também conecta tudo isso com a questão de saúde emocional, enfim, conta pra gente um pouco Total. disso. Vou voltar para aquela frase. Toda violência é a expressão trágica ou dramática de uma necessidade que não está sendo atendida. E a pergunta que eu faço para todos os seres que estão aqui, que são adultos, não tem nenhuma criança, é: quem é o responsável por atender às nossas necessidades? Quem vocês acham? Nós. Alguém está em desacordo? Eu sou responsável por atender a minha necessidade, o Savoio é responsável por atender as necessidades dele, a Marissandra dela, Ricardo dele, João dele, certo? Nós somos responsáveis por atender as nossas próprias necessidades. Muito bem. O que acontece com a relação das necessidades com as emoções? Tá? Tem um raciocínio aqui. Vamos imaginar que a gente está conduzindo um carro. Eu sou péssima, tá, nessa analogia, mas eu acho que os homens vão entender bem aqui. Quando a gente está dirigindo um carro, e a gente tem um painel no carro que nos indica como está o estado do carro. Então, por exemplo, eu estou dirigindo, acendo uma luzinha, e eu sei que com essa luzinha eu preciso abastecer combustível. Então, eu paro no posto e abasteço. Tem uma outra luzinha que fala, a bateria não está boa, você vai precisar trocar essa bateria, está com pouca energia. Vou lá, no meu mecânico, chamo o seguro e troco a bateria. Ou o líquido de freio, ou né, o meu painel do carro, dependendo do carro, me mostra tudo isso. O painel do nosso carro, o painel nosso, interno, é um painel feito de emoções. Cada vez que uma emoção aflora, seja ela raiva, tristeza, medo, vergonha, é uma necessidade que não está sendo atendida. Então, quando eu tenho uma emoção é uma coisa que eu não consigo controlar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu moro aqui no Parque dos Príncipes, não sei se todo mundo conhece, mas é um lugar residencial e tem umas ruas escuras. Vamos supor que um de vocês entra aqui no meu bairro e se perde, não sabe onde está. É muito provável que comece a sentir sudorese, uma certa tremedeira, uma certa taquicardia, a respiração se agita. Sim? Esse estado que o corpo traz, esse estado de ansiedade, esse estado de medo que o corpo começa a trazer para você se liga, você está entrando num lugar que você não conhece, não bobeia, atento. Então, o medo é uma emoção que me protege perante o desconhecido. Sim? O que ele está dizendo é, vai lá e atende sua necessidade de segurança. Sim? Se eu perco um ser querido, se eu perco algo que eu amava muito, eu vou sentir tristeza. Por quê? Porque a tristeza me deixa quieto. Quieto para quê? Para que eu recomponha minha energia, para que eu possa de novo construir algo ou retomar minha vida após esse luto. Raiva. Raiva é a energia que me leva para a ação, para eu fazer alguma coisa. Nivelar uma injustiça, construir algo que ficou desconstruído, quebrado, enfim. Cada uma dessas emoções me chama a atenção para eu fazer a satisfação da minha necessidade. Muito bem. Se eu sou responsável por atender às minhas necessidades,
Eu preciso ir ao encontro do outro com o tanque cheio, com a bateria carregada, com o líquido de freio em ordem. O que normalmente nós fazemos é que vamos com o carro pifado, o tanque mais ou menos, na reserva, a bateria por aí, o líquido de freios nem funciona mais. Nos encontramos com um outro que nós achamos que deveria nos suprir de respeito, segurança, confiança, tranquilidade, por aí vai. Então, o que vai acontecer? Marshall vai dizer que antes de você oferecer empatia para a satisfação das necessidades do outro, você precisa ter um movimento de autoempatia. A primeira não violência que você precisa exercer é com você mesmo. Por quê? Porque se você não satisfaz as suas necessidades, todo mundo ao seu redor paga a conta. Todo mundo ao seu redor paga a conta. Sai muito caro para os seus vínculos. É só conectar com como é você quando tem fome. Como é você quando tem sono. Bom, imagina isso, mas numa necessidade mais profunda, ou mais relevante. Não simplesmente a fome que você vai satisfazer em meia hora. Então, eu estou com falta de reconhecimento no trabalho, eu estou com falta de propósito, eu estou com falta de confiança, e eu chego em casa com essa falta toda. Sim? Então, vale aqui aquela frase do avião. Antes de você oferecer a máscara para o outro, primeiro você tem que ter a máscara em você. Antes de você estar disponível para ajudar o outro, você tem que estar satisfeito nas suas necessidades. Porque senão você vai fazer todo mundo pagar sua insatisfação. E pior ainda, se você não satisfazer a sua necessidade, o que vai acontecer é que você vai exigir que alguém atenda a sua necessidade. Isso vai ser muito improvável, vai ser muito difícil que alguém atenda a sua necessidade. Pamela, você acha que hoje, olhando para a nossa sociedade, né, e eu e a Paty tivemos aí uma conversa na quinta-feira passada, falando sobre os sentimentos, né, que saíram no valor, e falando que a desconfiança é o primeiro sentimento. Você acredita que as pessoas sabem, elas percebem o que elas estão sentindo efetivamente? Elas conseguem detectar os sentimentos delas? Porque quando eu olho para dentro das organizações, geralmente é assim, mas foi ele que começou, ele que gritou comigo primeiro, né? Qual é a diferença entre uma criança e um adulto, né? Se posicionando num papel de vítima. Mas eu acho, eu Cris, só complementando, eu estava refletindo exatamente sobre isso, mas tem uma coisa que a Pamela falou, que me pegou, que eu quero depois ela faça um glossário. Às vezes você consegue entender o sentimento, então assim, às vezes vem a raiva, mas você não sabe qual é a necessidade que não está atendida, né? Quando você está numa empresa, porque às vezes é reconhecimento, às vezes sei lá, tá certa por estar certa. Então, essa necessidade que a gente não está treinada a olhar é a necessidade, realmente, não ao sentimento. Às vezes vem a raiva, você sabe que você está com raiva, né? Então, mas eu posso até trazer um exemplo pessoal. Eu mesma, que trabalho com comportamento humano, né? E sou uma observadora muito profunda. Esse sábado, eu me deparei que eu estava meio, mais ou menos, eu não sabia o que era. Eu falei assim, mas o que eu estou sentindo, afinal? Para quê? Por quê? Né? E aí nós pegamos todos os jogos de coaching game, Faces, Grok, e eu montei tudo junto aqui, né? E fiquei discutindo a respeito. Aí que eu fui me dar conta do que estava acontecendo, né? Então, assim, muitas vezes a gente está tão no automático fazendo coisas, né? E eu queria ouvir a Pamela,
Como que ela percebe isso, né? Tem sim, Tati, eu concordo com você, as necessidades que eu não vejo, mas às vezes o sentimento, ele está ali, mas a gente não tem contato com ele, né? Eu preciso parar, respirar, pensar. Como que você percebe isso, Pan? Olha, tem muitas perguntas nessa pergunta. Vamos lá. Eu sou craque nisso, né, Pan? Eu desemaranho nós aqui, novelos. Então, vamos lá. Vou começar pelo que a Tati falou, tá? Nos cursos que eu dou, no meu contato com as pessoas, eu percebo que a gente é muito analfabeto emocional, a gente não sabe muito bem distinguir, mesmo que o corpo nos mostre, a gente muitas vezes não sabe distinguir as emoções. E aqui eu queria fazer uma parte, né? Vai ser um pouquinho longa a resposta, mas tem várias respostas dentro das outras, tá? Tem umas mamuscas aqui. Eu queria fazer uma parte para o mundo masculino, com todo o respeito para o mundo masculino, nos 10.000 anos de patriarcado que a gente vem arrastando e com a responsabilidade que nos toca às mulheres por ter criado esses filhos homens, tá? Quando os filhos homens foram criados, no passado, acho que hoje é um pouco diferente, né? A Paty tem 2 meninos, eu tenho 2 meninas. O menino chorava e o pai falava, não chora aí, seja homem, homem não chora, engole se chora. Porque ele estava triste. Ou ele tinha medo e ele falava, você não pode ter medo, seja homem. Vai e faz mesmo assim, sem medo. Ou você não queria comer alguma comida porque tinha um aspecto ruim. E aí o pai falava assim, nada de nojo, nada de nojo. Você vai comer até a última colherada desse prato. Todas as emoções para os homens foram reprimidas e foram ocultadas atrás da única emoção socialmente permitida, que é a raiva. Então, o homem, se está triste, tem raiva. Se tem nojo, tem raiva. Se está com medo, tem raiva. Se está com vergonha, tem raiva. Se tem fome, tem raiva. Se quer dormir, tem raiva. Então, a gente é analfabeto emocional. E a parte masculina de nossa sociedade tem um trabalho extra, que é se permitir desemaranhar um pouco, né, esse cenário artificial que foi criado e se conectar com suas verdadeiras emoções. Por que estão pululando tanto esses grupos de homens aí? Né? Por que estão com tanto sucesso esse grupo de homens, onde os homens se juntam para contar o que eles sentem? Porque nunca aconteceu isso, nunca foi permitido ao homem sentir. Tá? Bom, então temos uma parte que é analfabetismo emocional. Depois temos uma parte que é reconhecer necessidades. E aqui temos outro problema. Por quê? Porque a criança, quando é pequena, ela sente. E nós, adultos, deveríamos poder dizer a ela, a partir do movimento físico dela, o que ela está sentindo e que necessidade ela tem. Por exemplo, a gente vai buscar um filho na escola e o filho se joga no chão. E aí a gente fala assim, para de birra! Vamos lá para casa, não basta a festa e você ainda vai fazer escândalo, não ficou 5 horas na festa, não está conforme com isso, já para o carro. Quando a gente deveria dizer, filho, você está frustrado porque você gostaria de ficar mais tempo na festa? É por isso que você está se jogando no chão? Eu entendo que você esteja frustrado e, ao mesmo tempo, a festa acabou. É hora de descansar. Mas, ao invés de nós tentarmos pescar as necessidades dos nossos filhos, nós ensinamos, e fomos ensinados, que nós não podemos manifestar as nossas necessidades. Então, nós temos também uma incapacidade muito grande de reconhecer as nossas necessidades. Você, Cristiane, falou do Grok. Eu uso o Grok no curso de CNV. O Grok é um baralho que tem várias utilidades, uma delas é trabalhar necessidades. Quando a gente entrega o baralho de necessidades para os adultos, eles olham e falam assim, nossa, eu não sabia que eu tinha essa necessidade.
Eu tenho essa necessidade? Eu tenho necessidade de espontaneidade? Meu Deus, eu nem sabia. Eu tenho necessidade de criatividade? Nossa, eu não sabia. Sim? Então, tem necessidades que a gente nem sabe que existem dentro de nós. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você não sabe quais são suas necessidades, vai para a pirâmide de Maslow. Vai, busca na pirâmide de Maslow. E o que está acontecendo agora, voltando um pouco para o momento atual, é que nós, imagino que todos os que estamos aqui nesse Zoom, graças a Deus, temos a base da pirâmide de Maslow, né? As duas, as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, em geral, satisfeitas. E a gente sempre está buscando satisfazer as necessidades de segunda ordem. Pertencimento, afeto, realização, necessidades sociais e por aí vai. Só que esta situação nos pôs de cara, frente a frente, com que? Base. Nossa, base. Total. Uma vulnerabilidade absurda. Estamos de luvas, limpando nosso banheiro, estamos fazendo nossa comida, estamos frente a frente com a doença, estamos cuidando de nossos idosos, estamos tendo que cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do homeschooling, é base, estamos trabalhando a base. Bom, voltando a outra pergunta que a Cris me fez. A Cris mencionou uma pesquisa que foi feita na Latinoamérica e que o Brasil sai em primeiro lugar com um sentimento de desconfiança, né? A maior parte dos países mencionou medo como sentimento atual e o Brasil menciona desconfiança. Eu não sei, não fiz a pesquisa, não sei em que base, mas eu tenho duas hipóteses. A primeira hipótese é a própria idiosincrásia do brasileiro, que é uma idiosincrásia mais positiva e mais otimista, né? Como vamos sentir medo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, o medo se transforma num um passeio aí, né? A gente não vai para o medo, né? Você pega um argentino, a gente tem um drama, né? Brasileiro não, tá tudo bem, a gente vai sair dessa, esse otimismo mesmo social. Mas também me parece que a desconfiança é porque não há um discurso político unânime. Eu fico pensando assim, se uma criança olha para o pai e o pai diz assim, filho, você pode sair na rua, é seguro. E olha para a mãe e fala assim, a mãe fala, filho, você não pode sair, a rua é perigosa. E nós estamos em um momento em que as autoridades nos dão mensagens contraditórias. Sim? Então, nós não podemos muito bem confiar e não sabemos muito bem, é perigoso, não é perigoso para ficar em casa, é para sair na rua, é para ir na igreja, não é? Essa é a minha hipótese. É só hipótese. Sim, Paty. Tem uma pergunta. Você trazendo esses aspectos, né, da nossa educação, né, desde criança, e está sempre, né, sempre na infância, né, a gente vai vendo que está sempre lá atrás, né, como a gente tem a responsabilidade de ir quebrando padrões, né, como está na nossa mão, mas enfim. E você falou no começo a palavra luto, e minha pergunta para você como é que se relaciona essa questão de não chora, não tem birra, vamos em frente, para com isso, com a questão da gente talvez nem ter consciência de que aquilo é uma perda e é um luto pra gente, né? E como é que isso se relaciona? São várias perguntas em uma também, tá, Pan? E aí eu queria que você contasse também a questão da curva do luto, né? Porque tem a questão de perceber que é uma perda, tem a questão de perceber o que é que eu tô perdendo, mas que tem uma curva de luto, né? E aí outra pergunta eu faço depois. Tá. Em um primeiro momento, quando veio a história da quarentena, havia uma espécie de ideia naif, que a gente ia poder fazer toda a yoga que a gente não fez em 40 anos, ia poder estudar o francês, o alemão, o italiano, ia poder ver todas as exposições dos museus do mundo que agora eram gratuitas, ia poder ficar fazendo piquenique na sacada com os filhos, e quando a gente foi ver, na verdade, estávamos trabalhando das 7 da manhã até as 11 da noite, né? Então, passado a lua de mel, né, da quarentena, começamos a entrar naquela história que eu estava falando para vocês. Gente com férias coletivas forçadas, eu queria minhas férias, eu estava pensando em viajar e agora estou
desmontando meu armário, arrumando a roupa, porque não sei mais o que fazer dentro de casa. Home office que não é home office. Na verdade, a empresa, desculpa, gente, aqui tem um anúncio aqui, só um minutinho. A empresa invadiu minha casa, a empresa entrou dentro da minha casa e invadiu minha casa. Ela simplesmente invadiu minha intimidade. Eu estou confinando meus filhos dentro da cozinha 12 horas, porque eu não quero que meus filhos apareçam no meu colo. Quando, na verdade, eu deveria sentar meus filhos no colo e dizer para o presidente da empresa, oh, esse aqui é o Alexandre, esse aqui é o Arthur, tá? Porque a empresa entrou na minha casa. O que você quer que eu faça com meu filho? Ó, cozinha, 12 horas da cozinha que o papai está trabalhando. A empresa invadiu a minha intimidade. Sim? Eu tenho que me comunicar com meus times e com meus clientes à distância. Eu tenho que fazer as tarefas do lar, limpar banheiro, cozinhar. Eu tenho que me transformar na professora dos meus filhos do dia para a noite. De acompanhar eles. Eu tenho filhos adolescentes, eles já fazem. O máximo que eu tenho que ver é se eles não estão cabulando a aula e dormindo no quarto. Mas muitos de vocês têm filho pequeno. Eu tenho que cuidar dos nossos idosos, né? Tenho que levar a comida para o meu idoso, tenho que deixá-lo na porta, porque não posso entrar. Eu tenho que me prevenir. E quando eu vou comprar uma máscara que custava R$ 4,50, eu vou pagar R$ 400 a mesma máscara. Porque também tem oportunismo. E ainda me preocupo com o futuro. Então, a sensação que a gente tem é de que aquela lua de mel de quarentena, 15 dias, 20 dias, 30 dias, fazendo tudo que a gente ia fazer de tão agradável, se transformou num pesadelo e em um monte de necessidades não atendidas, e aqui entra a CNV, né? Um monte de necessidades não atendidas, e uma sensação de sufoco, de que eu não vou dar conta de atendê-las. E aí entra, junto com isso, uma falta de escolha, porque toda essa situação nós não escolhemos. E aí entra uma impotência, e aí entra uma perda da minha vida, que ainda eu não gostava tanto da minha vida anterior, mas é o conto do bode, né? Me devolve a minha vida anterior, porque era melhor do que essa. Então, entra aí sim uma coisa que os psicólogos falamos, que é o ciclo do luto. E quando a gente fala de ciclo do luto, a gente menciona uma autora que se chama Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala de 5 fases do luto. Não todo mundo tem que passar as 5, bastam 2, e não todo mundo tem que passá-las nessa ordem. Mas eu vou comentar. Quando a gente perde um ser querido, ou perde um trabalho, algo que a gente gosta, né? Algo que a gente quer muito, ou até mesmo quando a gente fica sabendo que a gente vai ficar numa doença muito grave, enfim, o luto. A primeira reação é a negação. Não, isso não pode estar acontecendo. Não pode acontecer. Isso aqui não é grave, isso aqui é gripe, isso aqui é um resfriadinho. Isso é ruim porque lá na Itália faz frio. Aqui, calor. Aqui não vai acontecer. Imagina que vai acontecer. Clima tropical. Não. Quando a gente passa dessa fase, vem uma raiva. Raiva. Por quê? Por que isto? Por que está acontecendo justo isto? Justo agora, uma me falava, justo agora que eu vou casar, eu encomendei a festa, justo agora que eu ia viajar, justo agora que eu ganhei a bolsa para fazer minha pós-graduação na Espanha. Justo agora, malditos chineses, malditos morcegos, malditos vírus. Raiva. Depois vem a fase da barganha e da negociação. Mas eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Deus, olha, se eu não me infectar, e se isso aqui terminar logo, eu te juro, te prometo, nunca mais eu falo palavrão, nunca mais eu como brigadeiro. Nunca mais eu brigo com minha mãe, com meu irmão, com meus filhos, com meu marido. Nunca mais. Depois eu entro na real e fico triste. Falo, putz, grilo, né? Cara, tá morrendo gente. Esse negócio não é brincadeira. Faz um mês que a gente tá aqui dentro. Até que no final vem a fase essa fase é a tristeza, né?
porque no final vem uma fase chamada fase de aceitação. Gente, isto é o que há. Meu braço não chega no governo, não chega no vírus, não chega na vacina, não chega no ministro, não chega nas autoridades, não chega. Meu braço chega até a porta da minha casa. Meu braço chega até meu trabalho. Meu braço chega até onde chega. Não chega além. E aceitando, eu começo a agir até onde meu braço chega. Algumas pessoas ficam em alguma das fases muito tempo, negando, muito tempo com raiva. Outras vão mais rápido até a fase de aceitação. E se vamos mais rápido até a fase de aceitação, podemos fazer alguma coisa. E esse alguma coisa nos leva a quê? Atender nossas necessidades e parar de esperar que o mundo as atenda. Sim? Respondi? Sim. E aí o que me leva a outra pergunta, que é o seguinte, dando conta de entender esse monte de necessidade minha não atendida nesse momento de luto, né, esses múltiplos papéis, e liderando o time, recebendo, né, e-mails, WhatsApps, as reuniões, decisões que tem que ser ágil, etc., conectando isso com o passo 4 da CNV. Vai, Pam, como é que eu peço ajuda? Como é que eu falo, como é que eu expresso aquilo que eu preciso no momento em que eu me dou conta daquilo que eu preciso? A gente não vai conseguir explicar tudo que é CNV aqui, mas partindo de um ponto que é muito importante, que é essa autoempatia, eu me responsabilizando por atender minhas necessidades, eu diria que mais do que aprender os 4 passos da CNV, o mais importante é que a gente se dê conta, e eu acho que esse momento nos mostra, que somos vulneráveis. Somos vulneráveis. Somos vulneráveis. Então, podemos levantar a mão e pedir ajuda. Sim? E pedindo ajuda, eu peço ao outro a partir do que eu me dou conta que eu necessito para cobrir a minha necessidade. Sim? Nós somos criados, educados, condicionados para a gente não pedir ajuda, para a gente não se apoiar, para a gente ser super-homens e super-mulheres. E este é um momento no qual não vamos sair sozinhos disto. Não vamos. Né? Mais do que nunca, não vamos. Então, você está se sentindo muito angustiado, tem medo, tem tristeza, tem insônia, tem sintomas físicos, conversa com seu médico, conversa com o psicólogo. Você não está conseguindo, você conhece alguém que não está conseguindo pagar um psicólogo, tem um monte de plantões gratuitos, tem um monte de gente se dispondo. Né? Nós mesmos na casa, no meu espaço, temos a Regina, temos plantonistas, pessoas que estão dispondo tempo gratuito para atender as pessoas. Né? Não tenho tempo para fazer determinada atividade com meus filhos. Tem gente que está em rede ajudando pessoas a dar aula para os seus filhos. Então, pede ajuda. Né? Em relação aos times, eu tenho dado bastante conversa, bastante palestra dessas com a empresa, e aí eu vou fazer um paralelismo com o que está acontecendo comigo na minha vida. Eu sou psicóloga há alguns anos e sou coach há muitos mais anos. E por primeira vez, as pessoas que eu atendo, 7, 8 pessoas por dia, trazem todos a mesma temática. Por primeira vez, em 18 anos, eu escuto todo mundo trazer a mesma temática. Com variáveis, vírus e o marido, vírus e o espaço do apartamento, vírus e homeschooling, vírus e meu trabalho, mas é vírus. E por primeira vez, além de ser todo mundo trazer a mesma temática, é uma temática que me afeta, eu não estou fora dela. Então agora eu vou fazer o paralelismo. Quando vocês conversam com suas equipes, as suas equipes buscam vocês, estão buscando uma escuta de uma temática na qual você também está inserido. Então, você, líder, pode chegar e falar, sabe o quê? Eu me sinto como você, cara. Estou de saco cheio desse homeschooling. Estou de saco cheio de limpar meu banheiro. Estou me sentindo vulnerável também. Eu também tenho medo desse vírus que está aí. Também tenho preocupação pelo futuro. Né? É um momento no qual a empatia é mais necessária do que nunca.
Não é um momento de super líderes, super heróis, super homens e mulheres. Não é. Respondi, Paty? Adorei. Muito bom. A gente tem que ter essa proximidade, né? Porque você sendo verdadeiro, sendo transparente, dizendo, olha, eu também sou humano, sou de carne e osso, eu também sinto o que você está sentindo. Eu estou junto com ele, né? E vamos nessa, vamos junto. Outro dia uma paciente, Cris, desculpa, outro dia uma paciente falou assim para mim, ela estava contando um monte de coisa, ela olhou para mim e falou assim, você pode me prometer uma coisa? Eu falei, o quê? Ela falou assim, por favor, não pira. Você não pode pirar. Eu falei assim, não posso prometer. Eu vou tentar, mas eu não posso prometer. Estamos todos no mesmo tsunami. Não sei se todo mundo no mesmo barco, mas todos no mesmo tsunami. Temos alguns barcos um pouco mais confortáveis e outros, alguns barcos um pouco mais vulneráveis, né? Mas estamos todos com uma temática idêntica, né? Sim, Cris, você ia falar, desculpa. Olha, Paty, que ideia maravilhosa de trazer aqui a Pamela, que ela é incrível, realmente. A gente quer abrir para perguntas para você, porque a gente está agora com pouco tempo aí para dar 1 hora, né? Estamos com... Está meu marido aí. Fala de novo que eu sou incrível. Você é incrível, Paty. Incrível! Ouviu, marido? Ouviu? Ela é ótima, marido. Gente, vamos aproveitar essa mulher espetacular que está aqui conosco. Quem tiver perguntas, faça, aproveite. Esse é um grande momento que a gente vai aproveitar. Se vocês não perguntarem, eu e a Paty temos um caminhão de perguntas ainda. Tanto que a gente faz uma pergunta, vale por 4, né, Paty? Isso, a gente tem mais de 30 participantes, então vamos ver como é que a gente organiza isso aqui. Queridos. Boa noite. Posso fazer uma pergunta, Pamela? Oi, Marissandra, claro. Boa noite. Boa noite. Bom, queria agradecer. Acho que nesse momento chegou em ótima hora, né? Um assunto que eu acredito que é muito delicado para a maioria das pessoas. E eu venho numa caminhada muito intensa, olhando muito para essa parte da minha comunicação, né? E o que eu sinto é que eu tenho o hábito de ter uma comunicação que emana uma raiva. Pela criação que eu tive, isso vem dos meus avós, que vem dos meus pais, né? E do meu pai, que chega para mim, e eu percebo, enfim, na minha casa, nós falamos dessa forma, e é interessante porque muitas vezes, e até hoje eu os vejo falando assim, mas eu me peguei dizendo, imagina, a gente é descendente de italiano, todo mundo fala assim mesmo, é intenso, é forte, mas não tem ninguém brigando, tá tudo bem. Até o momento que eu parei e falei, não está tudo bem. Não pode estar tudo bem. O que eu estou usando como desculpa, sou descendente de italiano, falo forte, não tem ninguém brigando, é nosso jeito. Não pode ser nosso jeito. Mas muitas vezes eu percebo que como eu tenho esse hábito que eu carreguei que eu carrego há 40 anos, eu me pego emanando raiva na minha fala. Então, por mais que eu fale doce, com um tom de voz muito tranquilo, internamente eu sei que a minha vibração é uma vibração que emana essa raiva, enfim, esse estresse, às vezes, na hora de falar. Eu não sei se você poderia me dizer um pouquinho como que eu consigo, de uma maneira mais real, assim, olhar para esse hábito e transformar. Porque às vezes eu me pego com raiva de mim porque eu percebi que eu ainda faço desta forma. Bom, a pergunta também tem muitas perguntas dentro, ou pelo menos algumas respostas dentro. Primeiro eu vou te dizer que eu venho de um país onde as pessoas não falam latim. Então eu não sou das pessoas mais doces que você vai conhecer falando. Apesar do meu nome significar tudo doçura. Olha que interessante. Minha mãe me colocou o nome para que eu desenvolva doçura.
né? E eu sou descendente de alemães e italianos, nada doce, né? E eu contei para vocês, fui buscar a CNV porque eu me deparei com minha violência, né? E a violência não é algo que a gente erradica da gente, é algo que a gente lida o dia inteiro, todos os dias, porque é algo que é inerente à nossa sociedade e é algo que é inerente à condição humana. Não é uma coisa que você erradica de você, tá? É uma coisa que a gente se depara todos os dias com ela, porque se depara todos os dias com necessidades não atendidas, ok? Tom de voz, às vezes a gente pode ser muito verdadeiro com um tom de voz forte e estar sendo absolutamente não violento. E às vezes a gente pode ser muito meigo e emitir um baita de um julgamento sádico, profundamente perverso, com uma vozinha de dar inveja. Então a gente tem que ver o conteúdo. A terceira coisa que eu gostaria de dizer para você e para todo mundo é que a raiva, ela às vezes se apresenta como uma emoção secundária. Na minha prática de CNV, e minha prática de consultório, que ela também se entremescla, a raiva muitas vezes, quase sempre, ela se apresenta como uma emoção secundária. O que significa uma emoção secundária? A raiva, ela tem uma fortaleza, assim, não sei se vocês viram Divertidamente, aquele filme das emoções, né? Aquele senhor vermelho, assim. Então, a raiva é uma emoção protetora para a gente, uma emoção que serve de escudo. De escudo de quê? Da nossa vulnerabilidade. 90% das vezes que uma pessoa sente raiva, profundamente, sente tristeza. Então, Marissandra, eu convidaria você a fazer um percurso terapêutico, percurso de investigação, para ver o que você está defendendo, o que você está cuidando. É como se a raiva fizesse uma casca, porque lá embaixo a gente tem uma coisa que a gente não pode nem tocar, de tão ferido que está. Então a gente vai pela vida assim, com um escudo, que aí ninguém mexe na gente, porque se mexer a gente não vai aguentar. Deu para entender? Sim. Tirando a raiva de quando alguém nos fecha com o carro, tirando a raiva de quando alguém nos tapeia no troco, tirando a raiva de essas raivas, aquela raiva que a gente carrega durante muitos anos, normalmente é alguma raiva que vem de algum abuso. E não estou falando de abuso sexual, estou falando de abuso, de uma criança que não foi ouvida, de uma criança que não foi atendida, de uma tristeza que vem lá do fundo, de um abandono, sim? Ou de não necessariamente um abandono físico. Às vezes a criança sente que ela não foi atendida, ela se sente abandonada. Então, eu te convido a você olhar para esse caminho, para você descobrir o que sua raiva está defendendo. Porque ela está a teu serviço. Ela não é uma emoção ruim, ela está te protegendo. Ok, obrigada. De nada. Temos apenas 7 minutos para fechar, né? E aproveitando essa conversa incrível, profunda, obrigado pela pergunta. Muito linda. Marissandra, ótimo. E pela coragem de fazer a pergunta. Muito obrigada. Gente, mais alguém gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta aqui para a Pam? Na verdade, eu só tenho um comentário, achei a explicação super bacana. João Célio está falando. Obrigada, João. E eu estou aqui pensando o quão difícil seja isso, porque quando você coloca algumas características de julgamento e ter razão como elementos importantes, eu acho que a gente passa a maior parte do tempo com uma comunicação violenta, né? Eu acho que é um exercício bem grande para poder ver como trazer isso para o dia a dia de uma maneira mais natural, porque julgamento e ter razão parece que é algo que culturalmente também ajuda muito nas relações, né? Mas eu achei bem interessante a sua explicação em todos os pontos. Parabéns. João, eu vou te dar uma frase do Maturana. Maturana é um biólogo chileno, trabalha com biologia cultural. Ele usa conceitos da biologia para organizações humanas.
E ele tem uma frase muito linda que ele fala: tudo se organiza ao redor do que queremos conservar. Tudo se organiza ao redor do que queremos conservar. Quando uma pessoa trabalha na gramática do ter razão, o que ela quer conservar? Bacana. Muito bom. Pam, Excelente. você poderia, João, obrigado pela pergunta ou pela colocação. E eu queria voltar para a Pam e perguntar, Pam, Paty, você também entra aí se eu estiver indo demais. Mas eu queria que você desse uma dica, por favor, para todos nós aqui que estamos te ouvindo. Quais seriam algumas dicas para nos favorecer nesse momento tão crítico, tão caótico aí que nós estamos vivendo? Ai, ai, ai. Bom, tem dica para tudo, tá? Desde organize-se financeiramente, até desinfete todas as compras, até... mas eu vou falar da saúde emocional. Acho que tem algumas dicas importantes. A nossa emoção, ela está diretamente conectada com o nosso pensamento, né? E também com o nosso estado físico. Tem uma química importante no nosso corpo. Então, primeiro, manter uma química saudável. Sim? Medo, ansiedade, trazem uma química de adrenalina e de cortisol. Tentar contrarrestar essa química com endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. Então, exercício físico, alimentos saudáveis, descanso, sono, fazer algo que gostamos, fazer pausas durante o dia. Quem tiver condições de respirar, respira uma respiração quadrada, uma respiração daquelas que a gente usa para realmente diminuir, né, o nosso ritmo. Quem sabe meditar ou se relaxar, faça isso. Quem não sabe, busca um app. Tem apps para tudo agora, tem apps muito bons, né? Mas é realmente deixar a máquina em um estado menos tóxico. Junto com isso, diminuam as informações. Diminuam as informações. Tá? Os telejornais hoje são 24 horas de vírus. E 24 horas trazendo um monte de gente, porque eles têm que preencher 24 horas de programação, que brincam de futurologia. Ô, doutor, o que você acha que vai acontecer quando a gente sair da quarentena? Quando você acha que a gente vai sair da quarentena? É junho, é setembro. O mundo será o mesmo? Não será? Nunca mais as relações serão as mesmas. Será igual. Vão sair de a pouco, vão sair os RGs ímpares, os pares, as mulheres, os homens. Gente do céu. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Ninguém sabe. E ninguém sabe porque nunca passamos por isto antes. Nem nós, nem nossos pais, nem nossos avós. Ninguém sabe. Então, uma dica é viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez. Trazer o horizonte para mais perto. Porque o horizonte muito longe nos dá muita ansiedade. Eu sou sobrevivente, né? Eu sou descendente de sobrevivente, né? Meus avós saíram da Alemanha antes de Hitler fechar as fronteiras. E como boa meia judia que eu sou, eu disse para o meu marido na primeira semana: a gente tem que se manter vivos. Posso ser exagerada? Posso ser exagerada, mas é uma boa dica, não é? A gente se manter vivos, né? Então, se manter vivos e bem. E eu faço uma pergunta para vocês. Lanço um desafio aqui. Para quem tem filhos. Para quem não tem filhos, imaginem isso com os sobrinhos, imaginem isso com os amigos, tá? Imagine com você mesmo. Vou jogar com os filhos. Se eu perguntar para o seu filho daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ô fulaninho, como foi a quarentena na tua casa? O que vocês gostariam que seus filhos falassem? Quando uma boa pergunta gera uma grande reflexão, né, Pam? Excelente. É uma pergunta que eu me faço todos os dias.
Meus meninos têm Pamela 16 e 17, quase 18. E eu fico me perguntando, se um dia eles contarem para seus filhos, em um ano nós ficamos trancados tantos meses com meus pais em casa, o que eu gostaria que eles contassem para os meus netos? O que eu gostaria que eles contassem? Tanto. Como, perdão? Oi, Pamela, é o Jorge, tudo bem? Oi, Jorge, tudo bem? Tudo. Nunca me diverti tanto, ou meus pais sentavam para conversar, ou a gente cozinhou junto, a gente lavou o banheiro junto, ou não, ou, poxa vida, esse ano meus pais se divorciaram. Ou, poxa vida, minha casa era um inferno. Ou, né? Então, tudo se organiza ao redor do que queremos conservar. O que o Jorge queria comentar, Jorge? Não, eu só, quando a Pamela quando nos perguntou o que o filho iria lembrar, né? No caso, a minha filha, que tem 4 anos, ela vai falar, nunca me diverti tanto, papai. É isso que eu entendi. Uhum. Obrigada, Jorge. Não sei se minha esposa vai falar isso, né? Porque quando você fala, vamos tratar de sobreviver, né, Pan, tem também a ver com tratar de sobrevivência enquanto relacionamentos, né? O bem-estar, né, e a saúde emocional dos relacionamentos, né, comigo e com quem está comigo, né? Manter-se vivos não é só manter-se vivos fisicamente, né? Manter-se vivos em muitos aspectos, né? Gente, passou muito rápido, né? 9 horas já. Uau. Que delícia, Pamela, que delícia, que presente. Muita gratidão por estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de ver tanta gente querida, alguns que fazia muito tempo que eu não via, né? Outros, nossa, tem gente da Argentina, Laura. Que legal. Laura, beijo. Te quero, Laura. A gente gosta, nossa, é incrível, obrigada pela gentileza, generosidade, né, em compartilhar com a gente tanto conhecimento, essas dicas preciosas, e os ciclos, e essas perguntas tão poderosas que geram reflexão, muito bom. Agradecer a todo mundo que veio, né? Acho que é um convite que é aberto e sempre vem aquele que se encontra chamado, né? Então vem porque sim, né? Porque não tá ninguém falando para vir. Então muito obrigada a todos vocês que vieram. Tô vendo Cris. aqui a Fabrina, olha, Fabrina querida, a Fabrina conhecida Coca-Cola, tem chão, hein, Fabrina? Olha só, gente, muito obrigada pela presença de todos. Pam, um dia depois que terminar tudo isso daqui, quero te encontrar pessoalmente. Opa! Adorei. Perfeito. Tati, obrigada por estar aqui também. Um beijo para você, menina linda. Eu queria me despedir fazendo 2 coisas. Primeiro, agradecendo, obviamente, vocês duas pelo convite. Muito obrigada, Paty, pela confiança de nossa relação de sempre. Minha mais nova, melhor amiga, que acabei de conhecer, Cris. Obrigada. Espero que não seja a última, que a gente se encontre mais vezes. Queria agradecer a todos os que apareceram por aqui. Obrigada. Tá? Tem gente de Marília, tem o Márcio aí, que eu acabei de ver, a Paty, Patrícia, bom, Dagô, muita gente que eu conheço. Obrigada. Queria dizer que podem seguir os eventos também do nosso espaço, da Casa Firmamento, então sigam-nos nas redes, porque a gente também faz esses eventos de live e tal, e seguir o projeto aqui das meninas, né, que como que se chama, Paty, a série em... Nosso Pontos de Vista, toda segunda e quinta às 9 horas. Isso. Ponto de vista. Eu separei uma frase aqui que eu queria deixar como fechamento, né? Uma frase muito antiga do maestro Menuhin, que é o maestro americano israelense, né? Maestro de uma filarmônica muito famosa, e é muito antiga, mas é tão vigente. Eu separei aqui para a gente se despedir. Diz assim: estamos todos unidos. O destino da humanidade depende de nossos relacionamentos.
Nunca antes dependemos tanto uns dos outros, mas não compreendemos isso. O homem não é solidário e fracassa em se tornar um ser dotado de compaixão. Se continuamos a considerar nosso vizinho como nosso pior inimigo, se insistimos em levar adiante a vingança e a raiva, a poluir nosso mundo e nossos pensamentos, isso significa que nada aprendemos com nossos grandes mestres, nem com Jesus, nem com Buda, nem com Moisés. E se não corrigirmos esses reflexos, nos tornaremos impotentes para enfrentar essa época em que a humanidade se obstina ainda em explorar, vencer, exercer a tirania, acumular o máximo possível, sem se preocupar com o que está por vir. E em viver à custa dos que não têm posses nem recursos. É preciso dividir com os que não se parecem conosco, pois a diferença enriquece. É preciso respeitar o que é único nos outros. Uau! Nossa, arrepiou. Compartilha isso conosco, por favor. Vou compartilhar. Compartilha, maravilhoso. Eu queria avisar todo mundo que a gente gravou essa conversa. Então, depois a Pan vai poder compartilhar. A Cris também vai subir no site, para vocês também compartilharem com pessoas que vocês acham que podem se beneficiar, ou escutar de novo esse verso, as dicas da Pan, e retomar ele sempre que tiver vontade. Tá bom, pessoal? É só acessar o YouTube Cristiane Maziero, que a gente disponibiliza lá. Isso. Né? Um beijo, muita gratidão. Tchau. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, querida. Boa noite. Beijo a todos. Beijo. Obrigada.